Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Estamos entrando no último livro do Velho Testamento esta semana. Estamos aqui com o livro de Malaquias. Malaquias, profeta do Velho Testamento, último profeta, e nós vamos estudar aqui o tópico Eu vos amei, diz o Senhor. Então, muito obrigado a cada um de vocês que me seguiram aqui durante esse ano todo, estudando o livro do Velho Testamento. Sei que foi um grande aprendizado para cada um de nós. Aprendi muito com os ensinamentos dos profetas do Velho Testamento e espero que você tenha aprendido e gostado também. E agradeço a companhia de cada um de vocês por ter me acompanhado até aqui, chegando no último livro do Velho Testamento. Eu convido você, se você ainda não é inscrito, a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar o sininho aí para receber as notificações. Principalmente, deixe o seu comentário no final, com alguma escritura, algo que você tenha no seu coração, que você gostaria de compartilhar, para que nós possamos nos fortalecer um ao outro com os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos estudar aqui hoje, esta semana, os seguintes tópicos. O Senhor pede uma oferta pura. As profecias de Malaquias estão sendo cumpridas nos últimos dias. O Senhor abre as janelas do céu quando pagamos nosso dízimo. Eu vos envio o profeta Elias. O dízimo é uma questão de fé. Então, são tópicos muito importantes. Esta aqui, como eu disse, é a última aula. Eu convido você a ficar aqui até o final para que você possa aprender junto comigo. Malaquias, em hebraico, o nome Malaquias significa meu mensageiro. O profeta do Velho Testamento que escreveu e profetizou aproximadamente 430 anos antes de Cristo. O livro de Malaquias, o livro ou profecia de Malaquias, ele é o último do Velho Testamento. Parecem ser 4 os seus temas principais. Primeiro, os pecados de Israel. Segundo, os julgamentos que sobrevirão a Israel por causa da desobediência. Terceiro, as promessas pela obediência. E quarto, profecias referentes a Israel. Em sua profecia, Malaquias escreveu a respeito de João, da lei do dízimo, da segunda vinda do Senhor e do retorno de Elias, o profeta. O Salvador citou para os nefitas os capítulos 3 e 4 de Malaquias em sua totalidade. Isso você encontra essa citação no livro de Mórmon, no capítulo 3º Nef, no livro 3º Nef, capítulos 24 e 25. Então, eu convido você a ler os capítulos 3 e 4 de Malaquias para saber exatamente o que Jesus Cristo mencionou em sua totalidade aí, quando ele citou esses capítulos para os nefitas. Bom, o primeiro tópico, o Senhor pede uma oferta pura. Malaquias 1, versículos 6 e 7, diz o seguinte: o filho honrará o seu pai e o servo ao seu senhor, e se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, mas vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então, a primeira coisa que o Senhor questiona é a respeito da nossa gratidão que nós devemos ter. Será que nós somos gratos? Honramos os nossos pais que nós temos? Honramos o nome do Senhor? E ele questiona, onde está a minha honra? Né? Então, a primeira coisa que nós devemos aprender com esta lição, desse versículo, é que nós devemos ser gratos, ter o sentimento de gratidão e jamais esquecer que nós devemos honrar ao Senhor. E ele continua no versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te profanamos? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então, aqui os judeus, depois de ficarem mais de 100 anos, eles voltaram aí a Israel, e quando eles voltaram um povo com menos fé, eles estavam afastados do Senhor. E o que estava acontecendo, que a gente aprende aqui com Malaquias? Que eles não estavam honrando o nome do Senhor, e eles estavam oferecendo sobre o altar pão imundo. Então, tudo aquilo que você oferece sobre o altar, você está representando o Salvador Jesus Cristo. Isso que você oferece representa o Salvador Jesus Cristo. E nesse caso, eles estavam oferecendo
pão imundo. Então, aqui a imagem aí do lado direito dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do que estava acontecendo. E tudo que você for oferecer ao Senhor não pode ser dessa maneira. E era exatamente isso que eles estavam fazendo. E ele continua: mas desde o nascente do sol até o poente, será grande o meu nome entre as nações, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Como eu disse, tudo que você for oferecer ao Senhor precisa ser desse modo, puro. E ele continua: mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e quanto ao seu produto, sua comida é desprezível. Então, mais uma vez, mostra aqui no versículo 12, aquilo que eles estavam oferecendo ao Senhor, né? Um produto de má qualidade, uma comida desprezível. Então, é dessa maneira com que os israelitas estavam oferecendo, por quê? Porque a sua fé, depois de muito tempo, sua fé tinha sido diminuída no Senhor. E ele continua no versículo 13 e 14. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós também ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, e fazeis a oferta, ser-me-á aceito isso de vossa mão, diz o Senhor. Então o Senhor está questionando aqui, porque além daquelas comidas desprezíveis, aquelas pessoas estavam oferecendo também para eles animais feridos, animais doentes, então enfermos. Então era dessa maneira que eles estavam oferecendo também os sacrifícios ao Senhor. E como eu disse, a gente precisa oferecer aquilo que é de melhor qualidade para o Senhor, porque aquilo que você está oferecendo representa exatamente o Salvador Jesus Cristo. E ele estava questionando por que eles estavam oferecendo aqueles animais roubados ou enfermos e doentes, né? E ele continua no 14. Pois maldito seja o enganador que, tendo no seu rebanho um animal, promete e oferece ao Senhor o que é corrompido, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome será temível entre as nações. Então, dentre todos os animais que eles tinham, o que precisa ser oferecido é o melhor animal. Se você vai oferecer sacrifício ao Senhor, você tem que oferecer o melhor animal. E não era isso que estava acontecendo. Então, a grande lição que a gente aprende aqui, que está sublinhado aqui embaixo, é: nós honramos e agradamos ao Senhor quando oferecemos a Ele o melhor que podemos. Hoje em dia, nós não oferecemos mais animais em sacrifício, mas quando você vai à igreja tomar o sacramento que representa o Salvador Jesus Cristo, esse precisa ser o seu melhor pão, precisa ser aquilo que for de melhor que representa o Salvador. É isso que você precisa fazer para honrar e agradar a Deus. Não só o serviço do pão que você vai partilhar tomando o sacramento, mas todo o seu serviço que você vai oferecer a ele, seja o serviço ao próximo, a visita a alguém, ajuda a um enfermo, a um doente, qual for o serviço que você for fazer, você precisa dar o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, você vai estar honrando e agradando ao Senhor. Próximo tópico é: as profecias de Malaquias estão sendo cumpridas nos últimos dias. Quem preparou o caminho para a primeira vinda do Messias? Então, antes de falarmos da segunda vinda do Messias, que nós sabemos que existe um mensageiro, né? Foi preparado um mensageiro para criar e preparar o caminho para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, mas a pergunta que eu faço é: quem foi aquele que preparou o caminho para a primeira vinda do Messias? E a resposta está aqui na imagem do lado direito: João Batista. Então, ele foi o profeta que preparou o caminho para a primeira vinda do Salvador Jesus Cristo. E para a segunda vinda não é diferente. Precisa vir um profeta que prepare o caminho para a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós temos hoje um profeta vivo. Se você não sabe, existe um profeta vivo hoje que está preparando esse caminho. Continuando, Malaquias 3, versículo 1, diz o seguinte: o que o Senhor faria para preparar o seu povo para a sua segunda vinda? Então, como eu disse, o Senhor vai voltar. E o que Deus vai fazer para preparar esse caminho? Então, a resposta está aqui, no capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro do convênio, em quem vos deleitais.
eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui a gente vê dois mensageiros citados nessa escritura. Então, o primeiro mensageiro, como eu disse, que é a primeira vinda do Salvador Jesus Cristo, foi preparada pelo profeta João Batista. João Batista, aquele que batizou Jesus Cristo, ele preparou o caminho para essa primeira vinda. E o segundo mensageiro que está preparando, que é o mensageiro do convênio, nós vemos aqui a imagem do lado direito, é o profeta Joseph Smith, aquele profeta que foi utilizado pelo Senhor para restaurar a sua igreja, restaurar o caminho e preparar para a sua segunda vinda. Então, Joseph Smith, ele foi esse profeta da restauração e ele é o mensageiro citado nessa escritura. Aprendemos mais sobre Joseph Smith no livro Joseph Smith História, no capítulo 1, 36 e 37, quando ele cita Malaquias. Olha só como as coisas se complementam. Malaquias 36, diz, Joseph Smith História, no versículo 36 e 37, diz: depois de me dizer essas coisas, começou a citar as profecias do Velho Testamento. Primeiro citou parte do 3º capítulo de Malaquias e citou também o 4º ou o último capítulo da mesma profecia, embora com pequena variação do modo como aparece na Bíblia. Em vez de citar o primeiro versículo, conforme está nos livros, citou assim: porque eis que vem o dia que arderá como fornalha, e todos os soberbos, sim, e todos os que cometem impiedade, queimarão como a palha, e aqueles que hão de vir os abrasarão, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixarão nem raiz, nem ramo. Aqui a imagem do lado direito, nós vemos o anjo Moroni aparecendo ao profeta Joseph Smith, citando a escritura de Malaquias. E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso mais para frente. Eu convido você a continuar aqui comigo, ficar comigo até o final. E ele também citou o 5º versículo assim: eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Citou também o versículo seguinte diferentemente: e ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente devastada na sua vinda. Então, nós vamos aprender, eu vou estudar aqui com vocês um pouco mais sobre o que significa esses versículos que foi citado pelo anjo Moroni, que está contido no livro de Malaquias do Velho Testamento. Próximo tópico é: o Senhor abre as janelas do céu quando pagamos nosso dízimo. Malaquias 3, versículo 8 a 10, ele cita: roubará o homem a Deus? Por que vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para a recolherdes. Então, olha só, primeiro a gente aprende que o homem ele pode roubar a Deus. Ele rouba quando ele não paga o dízimo ao Senhor. Essa é a maneira que a gente aprende nessa escritura, né? Quando ele pergunta em que te roubamos, aí ele responde nos dízimos e nas ofertas. Então, se você não quer roubar a Deus, eu convido você a pagar o dízimo. E ele fala que se você pagar o dízimo, ele vai levando, né, a casa do tesouro, como ele diz aqui, você pagando o dízimo, ele vai fazer com que as janelas do céu se abram e derrame sobre vós todas as bênçãos. É isso que vai acontecer. Nós recebemos uma bênção tal até que não vai haver lugar para que nós possamos recolher tantas as bênçãos. Aqui a imagem do lado direito mostra aqui, olha, uma moeda ali separada para pagamento do dízimo, representando 10% do rendimento. Então, tudo daquilo que você recebe de rendimento, né, você devolve 10% para o Senhor. Ele pede que você devolva somente 10%. Então, olha só, ele te dá 10%, ele te dá 100%, né? Deus, ele te dá 100% daquilo que você tem, ele que te deu 100%. Ele pede para você devolver para ele 10%, então você separa uma moeda de 10, devolve para Deus, e sabe o que ele faz com essa moeda
que você devolveu para ele, que representa os 10% que você devolveu, ele reinveste em você, meu amigo. Quando você devolve para Deus o dízimo, ele não precisa do seu dinheiro. Deus, ele é Deus, ele é dono de toda a riqueza, ele é criador de todas as coisas, ele não precisa de nada seu. Ele só quer testar a sua fé. Então, quando você devolve 10% para ele, ele reinveste em você mesmo. Ele reinveste no seu negócio. Olha só a garantia que você tem de pagar o dízimo. Você vai ter um sócio reinvestidor no negócio. E esse sócio é o nosso Deus. Quando você paga o dízimo, ele reinveste em você e faz você prosperar cada vez mais. Mas dízimo não é só uma questão temporal, não é só uma questão de dinheiro. Dízimo é uma questão de fé e de fortalecimento da sua fé e do seu espírito. Nós vamos aprender mais com essa declaração do profeta, do apóstolo Elder Bednar. Ele declarou o seguinte: com frequência, ao ensinar e testificar sobre a lei do dízimo, enfatizamos as bênçãos temporais imediatas, dramáticas e facilmente reconhecíveis que recebemos. E, sem dúvida, essas bênçãos acontecem, mas algumas das diversas bênçãos que recebemos quando somos obedientes a esse mandamento são significativas, porém sutis. Essas bênçãos podem ser discernidas somente se estivermos espiritualmente atentos e formos observadores. A imagem das janelas do céu usadas por Malaquias é muito instrutiva. As janelas permitem que a luz natural entre em um edifício. De igual modo, a iluminação e a visão espirituais são derramadas através das janelas do céu para a nossa vida, quando honramos a lei do dízimo. Então, não é somente bênçãos temporais. Então, nós recebemos aqui bênçãos espirituais, como disse Elder Bednar. Ele cita a escritura 1 Coríntios 2,14, eu separei aqui para vocês. Diz assim: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, para muitas pessoas, aquele homem natural, ele fala, isso é uma loucura você pagar o dízimo, eu vou dar 10% do meu rendimento para Deus, isso é uma loucura. Então, o homem natural, ele não entende. E para ele entender, a escritura continua dizendo: e não pode entendê-las porquanto se discernem espiritualmente. Então, para você aprender sobre tudo isso, você precisa ter o Espírito de Deus com você, para você poder discernir e aprender sobre os ensinamentos de Deus. É só isso que você precisa ter, o Espírito. Quando você tem o Espírito, você vai ter discernimento e vai ver que pagar o dízimo é uma grande bênção na nossa vida. Próximo tópico é: eu vos envio o profeta Elias. Malaquias 4, 5, 6 diz o seguinte: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos a seus pais. Nós vamos estudar um pouco mais para frente o significado também e quem representa esses seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, isso é o que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Malaquias. Aprendemos que no livro Joseph Smith História, ele também cita essa escritura em Malaquias, só que o Ângelo Moroni, ele cita essa escritura para Joseph Smith, ele acrescenta algumas palavras. Ele acrescenta da seguinte maneira: e também citou o 5º versículo assim: eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, olha só a maneira com que o Ângelo Moroni cita diferente a escritura que está em Malaquias. Malaquias diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias. E o Ângelo Moroni, ele diz assim: eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta. Essa é a diferença. E ele continua, citou também o versículo seguinte, diferentemente: e ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente devastada na sua vinda. Então, aqui, as pequenas diferenças que ele fala que ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. Em Malaquias, ele fala, ele converterá o coração dos filhos. Então, aqui a imagem do lado direito, nós vemos uma árvore que representa a família. Quando você vê a imagem de uma árvore, você pode lembrar da sua família.
você representa aqui nessa imagem o tronco da árvore. As raízes são representam os nossos antepassados. E os ramos da árvore representam a nossa posteridade. Então, você é o tronco da árvore, você é aquele que você é o elo de ligação entre os seus antepassados e a sua posteridade. Então, quando ele fala que ele vai plantar no coração dos filhos as promessas aos pais e o coração dos filhos voltar-se-á para os seus pais, ele pede para que nós, como tronco, voltemos o nosso coração para os nossos pais, nossos avós, todos aqueles nossos antepassados. E também fala o coração dos filhos, representando esses ramos das árvores, que nós podemos e precisamos preparar e converter o coração não somente dos nossos pais, mas também dos filhos para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. De que maneira você converte o coração? Realizando a ordenança do batismo. Então, é necessário você fazer o batismo pelos seus antepassados, por aquelas pessoas que já faleceram. E como eu faço isso? Através das ordenanças realizadas no templo de Deus. Você pode batizar os seus antepassados que não receberam a ordenança do batismo. E deve batizar os seus filhos, que é a responsabilidade dos pais, que é representada aqui pelos ramos da árvore, para preparar o coração dos seus filhos realizando essas ordenanças. E assim, quando você faz esse trabalho de conversão dos seus antepassados e de sua posteridade, trazendo todos eles ao evangelho e batizando-os, você está preparando um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. E quem são os pais que é citado nessas escrituras? Em Deuteronômios, capítulo 29, versículo 13, responde essa pergunta. Diz assim: para que hoje te confirme para si por povo, e ele seja para ti por Deus, como te disse, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, nós lembramos que toda a humanidade, ela vem da sua origem, da família de Abraão, Isaque e Jacó. Então, esses são os nossos pais, esses nossos antepassados que deram origem às 12 tribos de Israel, que a gente lê nessa escritura a teus pais, e a gente aprende que esses pais são representados por Abraão, Isaque e Jacó. E que nós possamos também lembrar dos nossos pais, né? Como eu disse, dos nossos avós. Mas nessa escritura, eles são aqueles que representam os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. De que modo nosso coração se volta para os nossos pais e como o coração deles se volta para nós? Então, essa é a pergunta, como foi citado em Malaquias, né? De que maneira nós podemos fazer isso? Doutrina e Convênio 110, 13 a 14 diz: concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta, que fora levado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse, olha só, Elias, o profeta, ele apareceu diante de Joseph Smith e Oliver Cowdery, nessa imagem aqui do lado direito, e ele disse o seguinte: eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias. Lembra quando Malaquias citou que o coração dos pais deveria ser voltado aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais? Então, ele cita essa escritura e ele fala assim: eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Então, Elias ele foi enviado para poder restaurar essas ordenanças, para que fossem realizadas essas ordenanças de conversão do coração dos pais a seus filhos. E como isso é feito? Através do batismo dos nossos antepassados nos templos de Deus. Aqui a imagem a gente vê aqui um casal que foi selado, provavelmente, que entrou no templo e olhando aí para o templo, a casa do Senhor, onde é realizada essa ordenança, onde você pode converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou seja, realizando as ordenanças de salvação para que as famílias sejam seladas para toda a eternidade. Então, como aquela imagem da árvore, o tronco, as raízes
e os ramos, eles devem estar juntos o tempo todo, né, unidos, e você não vai querer que sua família não esteja junta, não esteja unida, não esteja reunida na presença de Deus. Então, você quer que sua família seja reunida e viva eternamente na presença de Deus, né, como aquela árvore, como uma coisa só, né, que não sejam separados, você precisa realizar essas ordenanças. E o profeta Elias, ele trouxe as chaves desse poder de realizar essas ordenanças, que é o poder selador. Como diz aqui em Doutrina e Convênio 110, 15 a 16, diz o seguinte: para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição, portanto, as chaves dessa dispensação são confiadas às vossas mãos. E assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. Então, o profeta o profeta Elias, ele restaurou as chaves dessa dispensação para poder realizar todas as ordenanças no templo. Então, as chaves, elas são necessárias para a realização de ordenanças. E os profetas, eles possuem essas chaves para que, através do poder do sacerdócio, todas as ordenanças, seja a ordenança do batismo, que é a porta de entrada no Evangelho de Jesus Cristo, seja a ordenança do selamento, que é realizado nos templos de Deus, todas essas ordenanças são necessárias e elas são realizadas através do sacerdócio, mas para que isso acontecesse, elas precisam, antes de mais nada, das chaves da dispensação ser confiadas. E foi isso que o profeta Elias fez. Ele trouxe as chaves para que o profeta pudesse realizar essas ordenanças. O próximo tópico é: o dízimo é uma questão de fé. Então, mais uma vez, aqui o profeta Gordon B. Hinckley, ele nos lembra a respeito do dízimo e as bênçãos do dízimo. Ele diz o seguinte: podemos pagar o nosso dízimo. Não se trata tanto de uma questão de dinheiro, mas uma questão de fé. Ainda não encontrei um fiel dizimista que não possa testificar que, de maneira literal e maravilhosa, as janelas do céu se abriram, derramando ricas bênçãos sobre ele. Então, esse Gordon B. Hinckley, ele foi um profeta de Deus, já é falecido, mas ele citou essa escritura, essa declaração, né, sobre o dízimo. Ele fez essa declaração de que nós somos muito abençoados quando nós pagamos o dízimo, que dízimo não é uma questão de dinheiro, dízimo é uma questão de fé, e que nós podemos fazer prova disso. Então, eu convido você a pagar o dízimo, assim como eu pago. Eu testifico a cada um de vocês de que eu sou abençoado, não só financeiramente, mas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Todas as bênçãos de saúde, as bênçãos de segurança que eu recebo, minha família recebe, eu tenho certeza que ela provém de todas essas bênçãos que são representadas pelas janelas do céu que o Senhor abre e derrama sobre nossas vidas. Então, pague o dízimo, e eu tenho certeza que o Senhor vai reinvestir aquilo que você paga em você mesmo, como eu disse. Vai reinvestir em você e nas bênçãos da sua família. Faça isso. Prove a sua fé pagando o dízimo a Deus, devolvendo para Ele a sua parte. Eu sou muito grato por vocês terem ficado aqui comigo. Espero que vocês tenham aprendido bastante nesse último livro do Velho Testamento, do profeta Malaquias. São lições importantes para a nossa vida. O livro ele é complementado com o livro de Mórmon, assim como o Joseph Smith História, né, o livro que cita o livro de Malaquias. Então, eu convido você também a ler o livro de Mórmon, a ler Joseph Smith História, para compreender um pouco melhor o significado das escrituras contidas em Malaquias. Aqui eu só faço um resumo daquilo que as escrituras falam de mais importante e o que a gente pode tirar de lição para a nossa vida, né, daquilo que a gente pode colocar em prática. Porque estudar o livro do Velho Testamento são muitos os conteúdos, são conteúdos muitas vezes complexos, mas eu espero ter colocado aqui ao longo do estudo deste ano que nós fizemos aqui as lições mais importantes de cada livro. Eu espero que você tenha gostado, eu agradeço por você ter ficado aqui comigo até o último livro do Velho Testamento, e eu convido você a estar aqui comigo no próximo ano,
que nós vamos estudar o livro do Velho Testamento. Nós vamos entrar aqui no livro de Mateus e de Lucas. Nós vamos aprender sobre cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Nós vamos estudar os tópicos. O Pai Celestial trabalha por intermédio de seus filhos fiéis para cumprir seus propósitos. As bênçãos de Deus chegam no tempo dele. Para Deus nada será impossível. Esperar no Senhor. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar no ano que vem, no próximo livro do Novo Testamento. Eu convido você a estar aqui comigo. Muito obrigado a todos. Eu aproveito para desejar boas festas a cada um de vocês e não deixe de deixar aqui os seus comentários, que é muito importante. Compartilhe essa mensagem. Um forte abraço a cada um de vocês e até a próxima aula.